Olá, estamos em mais uma entrevista do Ivo Awards, agora com a Invenity, destaque na categoria Partners. Oi, Carlos, parabéns! Obrigado, Lídia. Oi, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo reconhecimento. Ficamos muito satisfeitos com a participação de vocês e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a Invenity. Claro, de forma bem rápida, mas acho que também com o merecido reconhecimento, né? A Invenity veio de tudo antes de uma ideia dos fundadores, né? Sobre como abordar um tema muito claro, que é, de fato, a transformação do mercado de relacionamento com o cliente para essa transição à atenção da experiência com o cliente, a provocação que toda a computação em nuvem estava fazendo nesse cenário, e a gente via ainda um atraso enorme da maneira como as empresas se relacionavam com seus clientes. Então, a gente percebia que existia um hiato aí entre o que a gente podia fazer, o que a tecnologia, o mercado, as tendências provocavam, e aquilo que acontecia de fato. Então, a gente entendia que por mais que fosse um ecossistema, um cenário com bastante empresas presentes oferecendo tecnologia e resolvendo problemas, a eficácia ou a eficiência disso ainda é muito questionável. Daí a gente decidiu seguir adiante, eu fui convidado até para liderar esse momento da Invenity há mais ou menos quase 4 anos atrás, e aqui estamos. Eu acho que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Quando acontece um reconhecimento como esse, significa que aquilo que a gente decidiu fazer, a gente está conseguindo concretizar. E de que maneira vocês ajudam a melhorar essa experiência do cliente para as empresas? Isso volta para a mesma pergunta essencial, né, do porque, inclusive, a gente decidiu transformar e se tornar em Invenity, né, transformar alguns negócios que a gente tinha e transformar em Invenity. Acho que o primeiro ponto vem do sentido de entender o objetivo, né, o que é a gestão da experiência. Então, a primeira mudança que a gente tem é a tecnologia não é fim para nós, a tecnologia é meio. Então, a gente entende que experiência ela é construída com tecnologia, não somente através de ou com o uso intensivo de, né? Então, tecnologia, como tudo, é uma ferramenta. Ferramentas modernizaram, ficaram extremamente completas e auxiliam muito, mas depende, obviamente, de uma visão um pouco mais analítica do que a gente vai fazer com elas, do que a gente pretende construir e como a gente vai ajudar os clientes a interagirem com a companhia e como a companhia vai conseguir ser mais assertiva nessa conversa. Então, é uma combinação, isso tem um nome, inclusive, dentro da Invenity, né, metodologia LEAD. Então, a gente combina muito know-how, multidisciplinar aqui dentro da companhia. Então, a gente não tem só pessoas, a gente não se reconhece, inclusive, como uma empresa de tecnologia, a gente é, de fato, uma empresa orientada e uma empresa de CX, uma empresa de processos, de negócio, de soluções. E para isso a gente trouxe, né, pessoas de negócio, pessoas que já viveram operações, pessoas que já tiveram na área de planejamento, na implementação de plataformas, no desenvolvimento, e é sempre uma abordagem multidisciplinar para um projeto. E sempre muito preocupado em entender como ele vai ser bem sucedido. Então a gente não para na hora que assim, a tecnologia foi implantada. Legal, mas ela está gerando o resultado esperado, ela já tem a curva, já teve a adoção, as pessoas que vão ter que lidar com ela todo dia já entenderam e já conseguem usar como usavam as outras tecnologias com a mesma naturalidade? Não, então nosso trabalho não acabou. E é isso que a gente entende como a gente ajuda, né? Sempre ser um parceiro ali, ser mais uma mão no dia a dia de lidar com essa construção de experiência. E falando de cliente, a gente olha os dois lados, né? Tem o cliente interno, não existe CX, né? CX sem EX. Então começa muito também no trabalho do colaborador de criar uma nova experiência para o colaborador interno, para que ele, satisfeito, surpreso, advogando pela marca onde ele está, né? Pela empresa onde ele está, comece a construir essa experiência também com o cliente na ponta. Muito legal. E como que trabalhar com a Aivo ajuda a atingir esses objetivos? O que atraiu vocês para esse ecossistema, Aivo? Claro, assim, existiam alguns motes, existiam algumas verdades no mercado, da mesma forma que a gente via certas verdades que não viravam resultado. Acho que uma das grandes provocações que tem vindo é o grande mistério do que está por trás da palavra bot, né? Da mesma maneira que a gente entende que cloud tem uma salada de coisas que as pessoas tentam jogar num buzzword ali chamado cloud, né? Isso aqui, tudo aqui é cloud, né? E se a gente tem múltiplos sabores e visões do que realmente é cloud computing. Bot é a mesma coisa. Então, a gente vê desde soluções onde são dadas opções simples e basicamente quase que simplesmente um menu de seleções, e isso é chamado de bot,
até de fato ferramentas conversacionais inteligentes. E quando vai para um mundo realmente com uso de IA, com uso de inteligência conversacional, a gente viu uma dificuldade bastante grande pelo lado dos clientes em manter e desenvolver isso de forma contínua, né? A famosa curadoria de conteúdo, o desenvolvimento contínuo da inteligência do bot, porque ele é um processo ainda muito sistêmico, era muito dependia muito, depende muito ainda, né, em muitas tecnologias de um time de TI. E foi uma surpresa para nós quando a gente conheceu a Aivo alguns anos atrás, que foi justamente a proposição de problema que vocês resolveram atacar e resolver uma das primeiras características diferentes da Aivo, né? Ou seja, aproximar o bot de quem lida com o bot, como treina uma operação de atendimento com assuntos, diretrizes, problemas que o meu cliente vai ter que resolver, está no alcance dessas mesmas pessoas lidarem com o bot, construírem intenções, construírem motivos. Então a gente aproximou, né, essa tecnologia extremamente capaz, com grandes, né, com mais de um IA, inclusive, dentro para o time de operações. Eu não preciso mais ter um volume enorme, né, de intermediários, principalmente em tecnologia, tanto na Invenity quanto do lado do cliente, para lidar com isso. E a gente vê que com isso o tempo de implantação e o tempo de resultado do bot, ele cai muito, né? As pessoas começam a ver resultado muito rápido. Isso motiva o projeto e faz com que a iniciativa de bot dê certo. Essa é a grande verdade. Foi por isso que a gente entendeu que trabalhar com a Aivo era o caminho para nós na parte de conversação por inteligência artificial. Na sua experiência, Carlos, Uhum. quais você acha que foram os principais desafios para as empresas, pensando em experiência do cliente, nesse ano de 2021, nesse período desses últimos anos? Bom, acho que a gente ainda está saindo de um momento histórico não positivo, né? Mas assim, vamos falar de 2020, 2021 por décadas à frente nos livros de história do que foi o que a gente viveu, como foi na época da gripe espanhola 100 anos atrás. Acho que o primeiro grande desafio foi isso. Como é que as empresas continuam vivas, como é que elas continuam gerando negócios, como é que elas continuam interagindo com os clientes, principalmente as empresas que ainda não eram digitais, tornarem-se digitais. Acho que esse é o desafio mais óbvio que a gente vê no mercado como um todo, né? Assim, a aceleração da digitalização. Mas eu acho que mesmo nas digitalmente nativas ou inseridas, entender uma migração de preferência, uma adoção massiva de canais digitais, a entrada de novas gerações muito menos dispostas a um diálogo em canais convencionais, a um diálogo com seres humanos, a preferência do autosserviço, mas ainda assim um autosserviço inteligente. Então, eu acho que também a disposição, né, e a expectativa do usuário final em tecnologias inteligentes, dado que ele vive isso todo o tempo, né, assim, via de regra, né, a gente tem hoje cada vez mais auxiliares inteligentes nas casas, né, Alexas e outros, presentes em todo e qualquer lugar. É muito complicado eu tentar explicar para alguém que para interagir com uma empresa, eu preciso voltar para um processo completamente primitivo e pontual de interação rudimentar e muitas vezes humano quando não precisa ser e não humano quando precisa ser. Então, acho que os desafios foram todos esses, né? Pensar mais em jornada, entender quando usar o autosserviço e o cliente quer isso, quando ele não quer e trazer de volta o atendimento humano, o humano preparado para resolver, porque agora o meu cliente ele é muito mais resolvido, muito mais prático em resolver problemas sozinhos. Com a entrada de autosserviço isso aumenta. Então, esses são os dilemas que a gente ainda viu muito prático em 2021. E junto com tudo isso, manter um staff operacional, um grupo de colaboradores motivados, lembrando que essas pessoas são também indivíduos com os problemas acontecendo na vida pessoal, nos dilemas pessoais, na dificuldade de se adaptar muitas vezes ao home office, inclusive. Então, isso a gente viu como os principais desafios em 2021, alguns deles vencidos, outros ainda gerando ecos aí para os próximos anos. Como você vê a comunicação entre pessoas e empresas nos próximos anos, pensando nessa transformação digital e nesses desafios que você já trouxe do atendimento ao cliente? Acho que antes de mais nada, o primeiro grande desafio, eu entendo que, assim, empresas que ainda relutam em entender o que vale investir em experiência com o cliente,
cada vez mais agora vão ser jogadas ou forçadas a lidar com esse tema de uma maneira tão importante quanto outras decisões de investimento ou outras óticas de como avaliar a base de clientes ou como avaliar o potencial de mercado, o market share que elas estão. Então, ainda existe esse primeiro grande dilema, né? Eu começar a falar de ROCs, não mais só de ROI, eu começar a ver a área de atenção e experiência com o cliente como um centro de receita e não mais como um centro de custo ou um departamento operacional somente. Então, isso é um desafio que ainda acontece, né? A gente não pode só olhar para frente e futuro, né? Pensando aqui já literalmente em carros voadores e carros elétricos e outras tendências de mercado que já estão aqui na nossa porta e achar que todo o resto a gente não tem mais nada para resolver. Ainda temos, e não é pouco, né? A gente vê, principalmente no mercado de pequenas e médias empresas, isso ainda é um tema muito, muito claro. Nas grandes ou em mercados mais consolidados, eu acho que o grande tema é não ter mais essa questão da conotação de separação de canal, né, da discussão do porquê que eu vou dar um canal de atendimento ou outro atendimento, como é que eu vou estruturar isso, que é de fato terminar a consolidação da omnicanalidade e começar realmente a pensar daqui para frente muito mais em jornadas e objetivos de relacionamento com o cliente, e não mais na interação e no relacionamento. Isso tem que acontecer no universo muito curto de tempo, mas ainda é um processo que está acontecendo de consolidação. A gente fala que todo cliente que a gente olha aqui dentro, a gente costuma tentar entender ele em 4 fases de experiência, né? Desde o aleatório, onde a gente tem uma experiência diferente em cada canal, até onde chega lá no diferenciado, que é a empresa ser reconhecida tanto quanto é pela qualidade dos produtos e soluções, quanto é pela experiência que ela promove ao cliente. Então, nessas que estão aqui na beira, né, que vão continuar gerando referência, eu acho que começam a vir aqui, vai vir de novo, né, o se tornar presente. Então, acho que também o que a pandemia traz para nós a expectativa de fim da pandemia, é percebido uma necessidade, uma vontade de voltar a ter o contato presencial, de voltar a ter as relações humanas. Isso é uma outra oportunidade muito importante para as empresas que também digitalizaram, sempre foram extremamente digitais, a acompanhar esse movimento de como eu me torno presente fisicamente ou próximo dos meus clientes, porque isso é uma necessidade, as pessoas vão buscar por isso, até por razões psicológicas, até de acordo com alguns estudos. Então, acho que os desafios que a gente tem é isso, é como é que continua integrando o offline com o online, como é que a gente consolida a experiência omnicanal e não trata mais, não tem que discutir mais as separações de canais, e como é que a gente vence a temática de vale a pena investir em experiência, quanto isso me traz de receita, né? Trazer um pouquinho mais de sustentação até do departamento financeiro de entender que não tem opção de não investir. A questão é quanto e qual é a medida de retorno que eu tenho com isso. Pensando em estratégias de inovação, em que a Claro. Invenity vem apostando para esses próximos tempos? Bom, eu posso, com todo o cuidado do mundo, né, porque inovação é sempre um tema, e tem a ver, inclusive, com o nosso nome, né, diretamente ligado ao conceito de invenção, a palavra e o nome Invenity. As áreas que a gente tem olhado, de novo, né, eu acho que ainda é muito complicado entender o benefício de uma boa experiência, então a gente tenta trabalhar em como trazer isso de uma forma mais simples para quem lida com isso todo dia e para quem tem que tomar decisões de investimento. Então, começar tanto do aspecto analítico quanto até do aspecto transacional, trazer uma forma mais digerida de entender o que significa até financeiramente uma boa e uma má experiência. Esse é um caminho que a gente tem investido tanto com os nossos parceiros, um deles vocês, óbvio, quanto em soluções agregadas a esses parceiros, né? A gente não está aqui querendo reinventar a roda, a gente está, na verdade, complementando camadas nas soluções que a gente trabalha para essa informação. E acho que o segundo ponto tem muito a ver com vocês também, acho que a inovação aqui muito mais até de a ver com metodologia e não só produtos, é como tornar projetos de conversação natural em autosserviço cada vez mais naturais no dia a dia de um projeto de experiência, né? Não ser esse monstro de 7 cabeças ou uma coisa tão intensa em projeto e preparação, criar um bot conversacional, criar uma persona, criar um
um avatar de atendimento, algumas vezes, como algumas empresas querem colocar, isso é uma coisa tão complexa ou tão grande, e às vezes é o famoso, o bom inimigo do ótimo, né? A gente fica projetando uma coisa tão perfeita e não faz, não começa, né? A gente quer começar a estimular os clientes a começarem mais, né? Tentar fazer algumas tentativas de startup ou tentativas de MVP para começar a andar um pouco mais com esse tipo de coisa, né? E acho que a última, a gente está indo muito no caminho também de melhorar um pouco a análise e o uso de dados, né? A gente, é uma coisa que particularmente aqui a gente tem algumas pessoas bem apaixonadas pelo tema, a gente entende que toda a questão de ciência de dados, né, e o uso adequado de ferramentas e da massa de dados que a gente tem disponível hoje em dia, ainda é uma coisa muito, muito incipiente na área de CX. Muitas decisões ainda são formadas em métricas não correlatas ou em estruturas de informação não bem digeridas ou avaliadas, muito decisão do estômago em alguns caminhos, a gente quer trazer isso mais simples, de forma mais prática, até com alguns assistentes de tomada de decisão, envolvendo aqui IA de novo, para os nossos clientes. Acho que são essas três grandes áreas de inovação que a gente vai ter para os próximos 2 anos. Ótimo. E você falou um pouquinho disso, mas eu vou perguntar diretamente. Claro. Qual deve ser a prioridade? Quais devem ser as prioridades para as empresas, para elas se concentrarem nos próximos anos, pensando em tecnologia e experiência do cliente? Bom, fazendo, assim, né, eu gosto de pensar numa maneira de funil, né, começando da raiz para o tema. Então, acho que o primeiro ponto, as pessoas, qualquer coisa que você vá para um caminho, que você não consiga entender como está a experiência hoje, o que promove, ou os motivos que promovem uma boa experiência e os motivos que promovem uma má experiência na companhia, não te dá nenhum horizonte do para onde você tem que ir. Então, qualquer iniciativa que não comece, se você não tem isso aqui feito, né, a empresa não tem isso claro, ou seja, eu consigo dizer que tantos por cento dos meus clientes têm uma boa experiência, ou minha marca é vista com uma boa experiência por conta da entrega do meu produto, por conta da relação que eu tenho no ponto de atendimento, na relação que eu tenho na central de pós-venda, se isso não está claro, é o primeiro passo. A empresa tem que entender o que diferencia a marca dela e aquilo que a atrapalha. A partir daí, entender que, principalmente com a nova geração que está entrando, né, e já está aqui na porta, a gente está falando de cada vez mais a idade de consumo, de entrada das pessoas no mercado de consumo é mais cedo, né? A gente está falando hoje já de empresas de varejo ou marketplace já focadas em públicos de 10, 12 a 16, 18 anos. Né? Hoje, que no passado a gente geralmente pensava, né, sempre trabalhar com a população economicamente ativa, tirando, obviamente, mercados que já eram voltados para o público infantil, mas muitas vezes também, né, sempre no processo de compra ou de relacionamento, eu estou falando com o tomador de decisão. Bom, hoje em dia o tomador de decisão é o próprio indivíduo, né, ele já tem capital, ele já tem, inclusive, conta bancária ou meios financeiros e monetários para lidar com aquilo. E são pessoas que, assim, falar que tem que ligar para resolver um problema, esquece. Né? A geração nova, e não tiro a razão deles, ao contrário, a gente tem que entender isso, vai ser uma relação digital, vai ser uma relação de texto, vai ser uma relação por canais e mídias sociais que estão aparecendo agora, que daqui a 2 anos vão estar consolidadas, e o próprio WhatsApp, que a gente tem muito o tema, né, do canal WhatsApp, vai ficar demodé em alguns anos e vão surgir outros canais. Então, acho que o outro ponto é entender as novas práticas, costumes e as gerações que estão vindo, porque vai vir rápido. E outro, que é um tema bastante frequente para nós, acho que é a transformação geral do mercado. A pandemia, e como todo movimento econômico que acontece depois de uma crise, a gente viveu uma crise econômica, a gente só não percebeu isso ainda, né, mas começou com uma crise sanitária, mas obviamente virou uma crise econômica por conta de revisão inteira de mercado, assim, mercados, empresas, regiões inteiras quebraram e empresas vão assumir o lugar. E quando isso acontece, surgem novas. Estão surgindo economias inteiras novas agora, diante dos nossos olhos, e a gente tem que entender que isso vai acontecer. E elas vão estar consolidadas daqui a 2 anos. Né? E 2 anos, a gente falando de planejamento e estratégia de companhias, é curto prazo, muitas vezes. Né? É curto, médio prazo para algumas. Falando de startup, isso já é quase longo prazo. Né? Então, eu acho que são esses três grandes caminhos. Né? Entender
entender se o seu negócio ainda vai existir e nas premissas que ele existe hoje daqui a 2 anos, é uma coisa que todo mundo tem que ficar atento, e não é por conta só da crise, não. Eu acho que isso é um ritmo agora constante. A gente está num processo de revolução, já é falado há mais de 10 anos, né? A gente está numa revolução industrial, na quarta, inclusive, que é a revolução de dados. A gente tem que entender que a gente está mudando. E a pandemia só deu uma pisada no acelerador com isso. Não quero aqui, obviamente, falar que não foi uma experiência negativa, muito pelo contrário. Eu acho que ninguém aqui está feliz com o que aconteceu como pandemia, e não quero que as pessoas entendam esse tom meu nesse sentido, mas de tudo que aconteceu, tentando olhar o caminhão derramado, né, de Limões, acho que uma coisa positiva que isso vai gerar para o futuro, talvez seja realmente um surgimento de uma série de pontos positivos em setores, oportunidades e empresas que a gente não teria tido essa possibilidade se não viesse a crise e a pandemia como veio. Sim, existiu uma aceleração por motivos que não eram Sim, esperados e nem sim. Nem na felizes, proporção, né? Uhum. mas ela aconteceu. Carlos, para a Sim, gente concluir, claro. qual a expectativa da Invenity para 2022? Olha, primeiro, continuar um crescimento bastante forte. Acho que essa proposição do que a gente se propôs a ser, né, aquilo que a gente entendeu que a gente pode ajudar, a forma como a gente pode trabalhar, foi bem aceita e continua sendo bem aceita no mercado, e é uma coisa que a gente vai continuar trabalhando e investindo em se apoiar nisso. Segundo, eu acho que a consolidação de reconhecimentos como esse, eu espero estar aqui de novo ano que vem. Então, acho que é o segundo objetivo, né, a gente ser reconhecido, é o que a gente sempre fala aqui dentro, a gente, como Invenity, a gente tem alguns stakeholders que a gente tem que satisfazer. Primeiro, o nosso cliente final. Segundo, o cliente do nosso cliente, que é assim que a gente vai fazer isso, né? Terceiro, os nossos parceiros, antes dos nossos sócios e investidores, porque a gente tem que ser uma empresa boa de fazer negócio dos dois lados, tanto para o nosso cliente, mas para aqueles que a gente representa também, né? Então, de novo, acho que esse prêmio tem a ver com isso, tem a ver com esse reconhecimento também, de a gente estar preocupado com vocês, no nosso ecossistema também, e isso continua, né? Então, crescer, continuar crescendo e continuar sendo um bom parceiro são duas premissas. E acho que a terceira de fato, poder comemorar e sair, né, desses 2 anos de ciclo bastante pesados e conturbados em vários aspectos, e começar a construir uma nova economia, começar a construir um novo setor, começar a construir, ajudar também os nossos clientes a fazerem isso, né? Então, espero que a Invenity, como pessoal, cresceu muito. Eu espero que a gente continue crescendo tanto, consiga trazer mais gente talentosa aqui para dentro, dar essa oportunidade, como a gente viu pessoas que vieram para cá, assim, tenho muito a agradecer. Primeiro, aliás, aproveitar esse vídeo, eu estou aqui falando em nome da Invenity, não em nome do Carlos, né? Não é o Carlos que está falando aqui. Gostaria muito de poder fazer esse vídeo com todo mundo participando e todo mundo respondendo por si só as perguntas. É complexo a gente combinar a agenda de todo mundo para isso, né? Mas também agradecer a cada um aqui dentro pelo trabalho que foi feito, não só em relação à parceria com vocês, mas principalmente também em relação à parceria com vocês. O muito obrigado meu e da direção da companhia, a cada um que trabalhou aqui por isso. E é isso que a gente espera para 22. Mais um agradecimento, mais um ano de consolidação de resultados, mais clientes satisfeitos, mais construção de projetos referência e mais prêmios. Isso é sempre bom. Muito obrigada, Carlos. Parabéns mais uma vez pela Obrigado a você. premiação para toda a equipe Invenity. A parceria de vocês é muito importante para nós. E até a próxima. Quem sabe no ano que vem nos encontremos de novo por aqui. A gente vai trabalhar para isso. Obrigado, Lídia. Obrigado mesmo. Obrigado a todos da Evo também pela parceria, por acreditar em nós e pelo apoio que vocês deram em todo esse ano. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau e até a próxima.